Fala, galerinha da internet. Bom, nessa aula final sobre relações de Ra, a gente vai ver o caso geral das relações de Gerard, que é uma coisa bem comum, que você pode ver essa representação em livros, quando você for estudar, aprofundar o seu estudo em cima das relações de Ra. E é uma coisa importante e interessante para quando você for estudar sozinho. Então, eu só vou te ajudar aqui a entender como funciona esse caso geral, caso você ainda não tenha entendido. Certo? Então, vamos lá. Vamos representar aqui um polinômio na forma ordenada, crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, perceba que ele está decrescendo. Vamos só representar esse polinômio aqui. Aqui. Você está vendo esse polinômio, só falar uma coisa. O AN menos 1, o AN menos 2, o AN menos 3. E essas reticências aqui, elas indicam que o polinômio está decrescendo, certo? Até o seu termo dependente, que é o A0, são os coeficientes do polinômio. Então, só perceba isso, certo? Esse AN menos 1, AN menos 2, indica que é o próximo termo, depois o próximo termo, depois o próximo termo, enfim. E é um polinômio de grau n com n termos, beleza? Então, vamos ver o seguinte. X elevado a n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 2, x elevado a n menos 3, reticências até o A0. Isso aqui, pessoal, está indicando que o polinômio está decrescendo. Como assim? Vamos imaginar que esse polinômio seja do grau 6, certo? Ou seja, se ele é do grau 6, o valor de n é 6, certo? Então o próximo vai ser qual? Vai ser x elevado a n menos 1. Como n é 6, vai ficar 6 menos 1. 6 menos 1 é 5, certo? E o próximo? X elevado a n menos 2. Como nós supomos que o n seja 6, então vai ficar 6 menos 2, que é 4. Ou seja, só está indicando que está decrescendo. Ó, 6, 5, 4, 3, enfim. Até acabar os termos e chegar no termo no termo dependente do polinômio que está sendo representado por A0, certo? Então vamos continuar aqui. Esse polinômio ele tem raízes x1, x2, x3, enfim, até a raiz xn, certo? Então vamos ver como que a gente obtém as relações de Ra, como já foi visto na aula passada. Aqui nós só estamos revendo isso como caso geral, que isso aqui é bem comum você achar em livros e muitos alunos têm dificuldade de entender isso. Então, espero que você tenha entendido até agora e vamos só finalizar aqui. Daqui, a soma das raízes, ou seja, 1 a 1, certo? Se você não está entendendo o que está acontecendo, reveja nossas aulas passadas que você vai entender. Está aqui, a soma das raízes, ou seja, a primeira raiz, a segunda raiz, a terceira raiz, enfim, até a raiz n, beleza? Vai ser igual a menos o coeficiente do segundo termo dividido pelo coeficiente do termo de maior grau da equação. O coeficiente do segundo termo é o a n menos 1. E o coeficiente do termo dominante, que é o termo de maior grau, é o an, beleza? Então, só não esqueça do menos aqui, certo? Lembra daquele método lá? Pula o termo de maior grau, coloca menos, depois mais, depois menos, enfim. Só lembra disso. O 2 a 2 vai ser o quê? Vai ser x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais reticências, certo? Indicando que é um polinômio de grau n, vai até o xn menos 1, que multiplicando o xn, certo? Isso aqui vai ser a soma das raízes tomadas duas a duas vai ser o an menos 2 dividido pelo an. O an menos 2 é o coeficiente do terceiro termo dessa equação dividido, certo? Dividido pelo coeficiente do termo de maior grau, beleza? Então, caso você não tenha entendido, só reveja essa parte e vá analisando com calma, com cuidado, que eu tenho certeza que você vai entender, certo? Presta bastante atenção. Só uma coisa importante. Você pode se perguntar, por que xn menos 1 vezes xn, certo? Porque perceba o seguinte,
é a última combinação das raízes de um polinômio, a última combinação. Ele vai combinando as raízes, certo? Até não ter mais combinação. Então, a última combinação das raízes, quando elas forem tomadas as duas, vai ser o produto da penúltima raiz com a última, ou seja, a penúltima é n menos 1, vezes a última, que é xn, beleza? Ou seja, por exemplo, um polinômio do grau 6 seria aqui a última raiz, certo? Do polinômio, a última raiz do polinômio, que seria x6, vezes a penúltima, que é xn menos 1, ou seja, x6 menos 1, que é 5, ou seja, a raiz x5 vezes a x6. Vocês estão entendendo isso? Ou seja, a última raiz vezes ela menos 1 grau, certo? Então, é só uma forma de representar isso daqui. Não tem neura, não tem desespero, certo? Então, vamos continuar. 3 a 3, tá. x1, x2, x3 mais x1, x2, x4 mais reticências até xn menos 2 vezes xn menos 1 vezes xn, que vai ser igual a menos a n menos 3 dividido por a n. Ou seja, aqui a soma e combinação das raízes tomadas 3 a 3 vai ser menos a razão entre o coeficiente, o coeficiente do quarto termo da equação com o coeficiente do termo de maior grau. Aqui de novo, ó. A n menos 3 por a n. Só você voltar, prestar atenção, lembrando que a gente só está fazendo uma breve revisão de polinômios para ver se você lembra isso. As reticências aqui, elas estão indicando que, como um polinômio é de grau n, ele vai até a última combinação de raízes. Ou seja, o n a n, que é o produto das raízes, ou seja, vai ser, lembra lá do produto das raízes? O termo independente dividido pelo o termo independente dividido pelo coeficiente do termo de maior grau, ou seja, a 0 sobre a n, certo? Só voltar lá, ó. Voltar aqui, ó. A 0 dividido pela n, certo? Então tá aqui. Então vai ficar dessa forma aqui, ó, o n a n. Menos 1 elevado a n vezes a 0 dividido por a n. Aí você se pergunta, bom, entendi até agora tudo, mas eu não entendi esse menos 1 elevado a n. Por quê? Porque, presta atenção no seguinte, o n ele vai simbolizar o grau do polinômio, certo? O n ele simboliza o grau do polinômio, beleza? Ou seja, consequentemente, se o n simboliza o grau do polinômio, ele também simboliza o número de raízes, beleza? Isso aí é bem básico. Ou seja, pensa o seguinte, um polinômio de grau ímpar, certo? Um polinômio de grau ímpar vai fazer com que, se for um polinômio de grau ímpar, o n vai ser um número ímpar, certo? Vai fazer com que esse menos 1 continue menos 1. Beleza? Por quê? Porque um número negativo elevado a um expoente ímpar continua negativo. Isso você sabe, é matemática básica. E um polinômio de grau par vai fazer com que o menos 1 vire 1. Por quê? Porque qualquer número negativo, ou tanto faz, negativo ou positivo, elevado a um expoente par, vai ser sempre positivo, certo? Menos 1 elevado, sei lá, digamos que esse expoente par seja 4. Menos 1 elevado à quarta vai ser 1. Menos 1 elevado ao quadrado vai ser 1 também. Menos 1 elevado à sexta vai ser 1, certo? Porque você sabe que, repetindo de novo, qualquer número elevado a um expoente par será sempre positivo. Beleza? Ou seja, resumindo tudo isso, dependendo do grau desse polinômio, o sinal aqui, o sinal do menos 1 vai mudar. Beleza? E é só fazer o jogo do sinal aqui com o termo independente, que vai ser o A0, certo? Que é aquele método lá que é aquele método lá que a gente ensinou para vocês na aula passada, que é uma coisa bem básica. Beleza? Isso é só uma forma de notação de representar o polinômio para ver se você entende. Certo? Então, não tem drama. Vamos finalizar relações de Girard, resolvendo um último exemplo para a gente já ir resolver algumas questões. Então, vamos lá.